Olá, queridos Haris Cairene. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos dele. Olha, o que é igreja? Você conhece o que da cidade de Jerusalém? Por que essa igreja é modelo a ser seguido? E como a igreja hoje deve viver a partir desses ensinamentos de Atos dos Apóstolos e da igreja primitiva? Essa e outras perguntas estão aqui nesta lição e eu te convido a curtir, compartilhar e comentar e seguir e também conhecer a nossa Escola Dalet. O canal é Adalberto Teles com dois L's. Leitura em classe, Atos capítulo 2, versículo 37 ao 47. Palavras-chave: igreja, modelo e Jerusalém são as palavras-chave. Introdução. A narrativa de Atos 2, 37 e 47 nos apresenta a primeira comunidade cristã estabelecida em Jerusalém, logo após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Essa igreja não surgiu ao acaso, mas como cumprimento da promessa de Cristo e sob orientação do Espírito Santo. Duas coisas estão acontecendo, três coisas aqui. Não surgiu pelo acaso, é cumprimento da promessa de Jesus e estão sob a direção do Espírito Santo. Essas três coisas são importantes para a gente entender a fundação da igreja. Em sua formação, encontramos um modelo, epódeima, de fé, comunhão e serviço, que serve como referência para todas as gerações. Então, temos mais coisas acontecendo aqui. Ela é um modelo de fé, ela é um modelo de comunhão, ela é um modelo de serviço que serve como base, como referência para todos nós hoje. Então, olhando para Jerusalém, nós olhamos como modelo. A eclesia primitiva não era apenas uma reunião de crentes, mas uma comunidade viva, transformada e orientada pela doutrina apostólica e pela ação do Espírito. Gente, não é eclésia, é eclesia. E algumas pessoas vão linkar essa palavra grega, que significa reunião, assembleia e outras coisas, ao verbo ekkalel. Inclusive, eu quero fazer um vídeo falando sobre a relação, se realmente existe relação entre eclesia e o verbo ekkalel, que significa chamar, chamar de dentro para fora, né? Chamar para fora. E outra coisa interessante aqui é que não é apenas uma reunião de crentes, não é apenas uma assembleia, mas uma comunidade viva, transformada e transformadora, porque eu falo nas minhas pregações e nas palestras que a igreja é um agente transformador e ressocializador. A igreja não só transforma, mas ela também orienta e é orientada. Ela orienta porque ela tem a palavra, a doutrina dos apóstolos e pela atuação, pela ação do Espírito Santo. Primeira grande sessão, uma igreja com sólidos alicerces. Uma igreja com fundamento doutrinário, que é a primeira subseção. A igreja de Jerusalém tinha como base o ensino transmitido pelos apóstolos, isto é, o didache, ton apostolon, ou apostolon. A doutrina dos apóstolos. Esse ensino não era meramente informativo, didache, daí sai didática e outras palavras, mas didache é isso, é a doutrina, é um conjunto de ensinamento, a forma de ensinar, entendeu? A metodologia também. Então, esse ensino não era meramente informativo, não era só para ensinar, mas formativo. Olha isso, se você tira a preposição ali, o sufixo in, você tem a palavra formativo. Então, ele não é apenas de informar, mas de formar. Entende? De formar. Até o tivo também ali é aqui é um prefixo e ali embaixo. Então, essa palavra ela é formada de sufixo e prefixo. E a de baixo é formada por prefixo, que vai dar aí a ideia aí de formação ou de informação. Orientava a vida, a fé e o caráter dos crentes, ou seja,
Essa doutrina orientava a vida, orientava a fé e orientava o caráter dos crentes. Isso também tem que manter-se hoje. Os crentes precisam ser orientados na vida, na fé e no caráter cristão. A partir da onde? Da doutrina dos apóstolos. Em tempos de doutrinas volúveis, o exemplo da igreja primitiva nos chama de volta à centralidade das Escrituras e à fidelidade ao ensinamento apostólico. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos, ou seja, não é uma volta à igreja primitiva, porque não tem como voltar àquela igreja, mas nós podemos ao menos tomar como um ideal a ser seguido, com obediência na doutrina, com a perseverança da doutrina e com o amor que eles tinham a Jesus, porque aquela igreja estava disposta a sofrer tudo por Jesus, e também o amor que eles tinham uns pelos outros. Era uma igreja que realmente vivia em muita comunhão entre os crentes. Segunda subseção, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu gosto desse versículo aqui. O termo grego para perseveravam é proskarterontes, que aqui é um particípio, né? Um particípio que dá a ideia aqui de continuidade, né? Que indica constância, dedicação intensa e contínua, ou seja, mesmo em perseguição, a igreja primitiva perseveravam. Eles estavam ali perseverando, mesmo em perseguição. Eles tinham constância, tinham dedicação intensa e contínua. Gente, eu ouvi uma professora dizer lá na faculdade onde eu estudo, na universidade onde eu estudo, como é que pode uma pessoa estar na igreja e nunca ter lido a Bíblia toda, nunca ter lido todo o livro? Gente, é importante. Reparem que na imagem está um texto aqui hebraico e eu estou falando do grego, porque realmente tem que ler toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, de maneira sistemática. Isso é perseverar na palavra, na doutrina. Isso revela que os cristãos primitivos não eram apenas ouvintes ocasionais, mas discípulos comprometidos, que viviam a vida de Jesus, que compartilharam o destino que Jesus viveu e que eles também compartilharam porque viveram isso, morreram, foram crucificados, apedrejados, esfolados. Então, eles eram realmente as pessoas que não apenas seguiam, mas faziam igual ao mestre. Eles igualavam as suas atitudes à dos mestres. Então, por isso, eles são modelo de liderança, modelo de adoração, modelo de igreja. A igreja de Jerusalém não era perfeita, todos nós sabemos disso, como nós também não somos perfeitos, e Deus, Jesus, os autores da Bíblia, o Espírito Santo, não esconderam os erros, as falhas, os defeitos das igrejas, e isso é latente em Apocalipse, capítulo 3, capítulo 2, que fala das 7 igrejas. Então a gente vê que eles têm problemas? Sim, tem, mas eles eram homens e mulheres que perseveravam na doutrina. Problemas como nós temos. Agora, nossos problemas são resolvidos como eles resolviam, a partir da doutrina, a partir da palavra, a partir da oração. Eles demonstravam zelo pela palavra e eram moldados por ela diariamente, criando uma base sólida para a sua fé e para a unidade da igreja. Olha isso, gente. Eles demonstravam zelo pela palavra. Quando você lê, por exemplo, em Apocalipse, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aquele que ouve. Hoje você tem Bíblia para tudo quanto é jeito, da vovó, do titio, do papai, da mamãe, do obreiro, do pastor, do líder, da mulher, do homem, tudo quanto é tipo de Bíblia, da oração, tudo, tudo. Que é um mercado gospel.
Mas naquela época só existia um exemplar que ficava lá na igreja. Por isso João diz: bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurado é aquele que ouve, porque nem todos tinham acesso à escritura. Então, tanto quem lia como quem ouvia era bem-aventurado. E hoje nós temos tudo isso de Bíblia e desprezamos, não lemos, só botamos às vezes no painel do carro ou aberta no Salmo 91, ou só sabemos alguns salmos de cor, porque são tipos assim, salmos protetores. Então, eles não. Eles valorizavam a palavra, zelavam pela palavra, eram moldados por ela diariamente. Aí eu pergunto a todos vocês, é, o que estão fazendo com tanta palavra? Culto todo dia. Todo dia tem pregação. Eu falo todo dia porque tem igreja que é segunda, quarta e sexta e domingo. Todo dia, terça, quinta e domingo, sábado. Então, estou falando juntando todas as igrejas que têm cultos variados. O que nós estamos fazendo com a palavra? Tanta palavra que a gente ouve, o que nós estamos fazendo com ela? Em que essa palavra está nos moldando? Em que as escrituras estão moldando a gente? Então eles eram aí diariamente moldados, criando uma base sólida para a sua fé e para a unidade da igreja. Quanto mais ensinamento da palavra, quanto mais conhecimento da palavra, nós vamos ter base sólida para a fé e para a unidade da igreja. Nós não vamos se envolver em divisão, em fofoca, em mentira, em calúnia, porque a gente está baseado na palavra. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. Ele não só prega, mas ele tem uma vida de experiência. Ele vive aquela experiência que Cristo ensinou. Terceira subseção, uma igreja relacional e piedosa. A igreja primitiva vivia em koinonia, palavra grega que exprime comunhão profunda, partilha e participação mútua. A primeira igreja, portanto, uma igreja relacional. Essa vida relacional estava unida a Eusébia, ou seja, piedade autêntica. Então você tem koinonia, comunhão profunda, partilha e Eusébia, ou seja, piedade autêntica, expressão em oração, temor a Deus e ações práticas de amor. Gente, hoje a igreja vive um individualismo grande demais, um individualismo muito forte, em que as pessoas não estão se preocupando mais uma com as outras. Isso nós vemos nas letras das músicas, uma competitividade nas próprias letras das músicas que não serve para nada, não é uma adoração, né? A união entre comunhão e espiritualidade fazia da igreja de Jerusalém um ambiente de crescimento saudável, tanto individual quanto coletivo. Então todo mundo crescia, tanto no coletivo como no individual. Os dons, tudo é em prol da coletividade, mesmo que você sinta na individualidade. Você tem que trabalhar com esses dons para a coletividade, para a comunhão, para a edificação da igreja. E muita gente sabe o que é ser espiritual, mas muita gente na igreja não tem nem ideia do que é espiritualidade. E a dica que eu dou aqui é: quer conhecer quem são os espirituais? 1 Coríntios 12. Quer saber o que é espiritualidade? 1 Coríntios 13 e 14. Tem que se ler esses 3 capítulos. O primeiro, para saber o que é ser espiritual. E o segundo, para saber o que é espiritualidade. E aí nós vamos crescer num sentido de comunhão uns com os outros. Segunda grande seção, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. O batismo era a porta de entrada visível na comunidade cristã, era a iniciação no caso, né? O verbo baptizo
que é batizar, aparece em Atos 2:41, marcando a resposta pública dos que creram na pregação de Pedro. É claro que se nós olharmos direitinho na perspectiva do batismo da igreja primitiva para a nossa, são perspectivas diferentes, né? Eles lá eram batizados para o arrependimento, aceitavam Jesus e já se batizavam. Hoje nós somos batizados depois de arrependidos, porque levamos um tempo para ser batizado. A pessoa já está na igreja, já tem uma vida transformada e tal, né? Supostamente falando essas transformações e tal, né? O batismo nesse contexto simboliza arrependimento, tá vendo? Nesse contexto simboliza arrependimento, purificação e inclusão no corpo de Cristo, porque é um processo de iniciação, né? Era um ato de obediência e fé que expressava o início de uma nova vida, porque a pessoa se batizava logo no mesmo período que ela aceitava Jesus, porque ela se arrependia e já era assim batizada. E aí, por isso que tem todo esse contexto de uma iniciação, e a partir daí eles estavam aí demonstrando que estavam arrependidos, que estavam tendo uma purificação e uma inclusão no corpo de Cristo, porque na verdade eles já eram incluídos por terem aceitado Jesus. Então, esse ato é um ato de obediência, um ato de fé, que expressava aí essa iniciação, né, nessa nova vida. Por meio do batismo, os cristãos de Jerusalém mostravam ao mundo que sua vida agora era diferente, que eles tinham uma nova vida em Cristo. Então, o pessoal já tinha sido batizado lá atrás, todo mundo sendo batizado por João. Aqui já é uma nova leva de batismo, porque os discípulos também batizam na época de Jesus, e agora eles estão batizando depois da ressurreição de Jesus. Então, esses discípulos já estão agora com uma geração mais nova, pessoas que estão ali, que talvez conheceram Jesus, ouviram falar de Jesus, porque está tudo dentro de um mesmo contexto, porque é logo depois ali do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, que está acontecendo aquela conversão de 3.000 almas, de 5.000 almas. E depois é que você vai continuar a história da igreja para uma geração mais posterior, que aí realmente talvez não tenha conhecido Jesus, como os mais jovens, que também se convertem ao evangelho. Então, o batismo é essa ação que vai demonstrar que agora eles têm uma vida diferente, uma vida renovada em Cristo Jesus. E esse outro símbolo, lembrando, para nós temos essas duas ordenanças. A teologia católica tem as suas. Eu esqueci agora a palavra, né? Mas eles têm lá os seus 7 sacramentos, que também demonstram aí esses símbolos da igreja, né? E nós temos essas duas ordenanças. A referência ao partir do pão, classis tu artu, indica mais que uma refeição comum, ou seja, a ceia. E aí, gente, as pessoas ficam, não é Santa Ceia, é ceia do Senhor. Eu acho apenas uma força de expressão falar Santa Ceia, eu não vejo nada errado, porque se é ceia do Senhor, no mínimo Deus é santo, né? Jesus é santo. Então, se é ceia do Senhor e ele é santo, então Santa Ceia do Senhor. Ou ceia do Senhor, tanto faz. Eu não fico perdendo tempo com essas questões, porque só são forças de expressão que não mexem com a doutrina da igreja, que não são, de certa forma, nenhuma questão problemática. Então, essa indica mais que uma refeição comum, não era apenas uma refeição comum. Aponta para o ser do Senhor, memorial da morte e ressurreição de Cristo, que eu acho que aqui a gente também teria que colocar vida, porque a ceia, ela não só lembra a morte e a ressurreição, porque como eu já falei em outras aulas, para morrer tem que estar vivo, e para ressuscitar tem que estar morto. Então, as 3 fases da vida de Jesus, elas são fundamentais na economia da salvação. Ou seja, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Porque a vida eterna, a salvação, o perdão dos pecados,
Ele parte do princípio do nascimento de Jesus. Então, a ceia é um memorial da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Esse símbolo central da fé cristã, porque realmente é muito forte, era celebrado com referência e frequência como expressão de comunhão com Cristo e com os irmãos. A mesa da ceia unia a igreja em amor, gratidão e santidade. Eu falo nas minhas mensagens que a ceia é o ápice da comunhão de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo e da igreja com a igreja. Ou seja, a igreja vai experienciar a comunhão de Cristo com ela, a igreja vai experienciar a comunhão dela com Cristo e a igreja vai experienciar a comunhão dela com ela. Não é apenas uma mera troca de cálice, como tem algumas liturgia, mas realmente em amor, em gratidão e santidade. Eu acho que a troca do cálice tomou o lugar do eu te perdoo, eu vim te pedir perdão. Não como naquela época, né, em que as pessoas iam lá na frente, mas se consertarem mesmo, se amarem mesmo. Acho que falta isso em nós, voltar a esse amor que a igreja tinha. A igreja pode ainda vivenciar isso. Terceira e última sessão, uma igreja modelo. Primeira subseção, uma igreja reverente e cheia de dons. O texto de Atos 2:43 afirma que em cada alma havia TB, phobos ou phobelmai, porque está no verbo aqui, ou phobelmai, aqui phobos, temor. E que muitos sinais e prodígios eram feitos. Gente, a igreja tinha um temor imenso à palavra, um respeito pelos apóstolos, pela doutrina, coisa que nós não estamos vendo na atualidade. Não precisa mais de igreja, não precisa mais de pastor, eu sou a igreja. Quando a gente fala isso, nós não sabemos diferenciar o que é o santo do profano, já que todo mundo pode ser pastor, já que todo mundo é a igreja, sem precisar de nada. Então a gente não tem mais noção de santo e profano. Então precisa se ter sim temor, precisa se ter uma liderança, senão isso se torna uma anarquia gospel, religiosa. E aí essa pessoa que diz que não precisa de igreja, precisa de pastor, vai ter as suas regras, regras anarquistas, né? Porque, lamentavelmente, demonstra que essa pessoa não tem conhecimento das escrituras. É claro que uma boa parte da liderança comete assédio religioso, comete abuso de espiritualidade, abuso de autoridade religiosa. Tudo isso a gente entende, mas nós precisamos ter maioridade nas escrituras. Quando nós realmente tivermos maioridade na escritura, aí a gente vamos saber, olha, se você me perguntar se você conhece a Bíblia toda, eu conheço não, gente, porque a Bíblia ela é uma fonte. E eu tenho estudado muito sobre ela, nível acadêmico. Mas eu não sou enganado por ninguém quando prega, não. Qualquer pessoa, estou falando aqui, qualquer um que prega não me engana. Eu sei se a pessoa está falando certo, se ela está falando errado. Eu consigo identificar. Então a gente tem que chegar numa maioridade para entender isso, se estamos sendo assediados religiosamente. Ó, se você sair daqui, você perdeu a cobertura espiritual. Ó, se você sair daqui e que. Gente, pelo amor de Deus. Então é preciso sim saber os limites. Toda autoridade que se torna autoritarista, ela perde a legalidade diante de Deus. Isso mostra que a igreja vivia em reverência diante de Deus e operava sob o poder do Espírito Santo. A igreja tinha um temor muito grande, pneuma hagion, ou seja, o poder do Espírito Santo. A pneuma hagion, o Espírito Santo, no caso aqui, né? Os dons espirituais não eram espetáculo, mas evidência do agir divino entre o povo santo e consagrado. Deus estava no meio do povo, operava. O cara falou lá, me vende aí quanto você, que teu dinheiro sirva para tu e para sua perdição. Eles não eram comprados, não. Hoje tu tá vendo aí na internet as pessoas pedindo pix, pedindo dinheiro para revelar, coisa louca. Fizeram uma banalidade com a igreja, com os dons, com o termo pastor, com o termo profeta. Uma loucura hoje, uma falta de temor, uma brincadeira exacerbada com as línguas e tal, tanta piada, stand-up, gospel, tal, essas coisas todas.
O nome de Deus toda hora sendo chamado em vão, toda hora as pessoas falando em vão o nome do Senhor. Uma loucura. Eu mesmo não gosto que os outros fiquem chamando meu nome toda hora, não. Aqui tinha uma pessoa que ficava gritando meu nome, eu ficava com a chateação, porque é o nosso nome, é a nossa identidade, mas com Deus, né? Ninguém tá nem aí. Isso tá errado, gente. Temos que mudar muita coisa. Segunda subseção, uma igreja acolhedora. A igreja de Jerusalém se destacava pela hospitalidade e generosidade, pois tinham tudo em comum e repartiam conforme a necessidade. A palavra metadunai, repartir, envolve o ato de dar de si mesmo. Isso reflete uma igreja acolhedora, solidária e sensível às necessidades humanas, vivendo na prática a ética do reino. Então não é apenas doar bens, não. É repartir de si mesmo. Atenção, conversa, conselho, amor, perdão, isso. A gente tem que oferecer. Então a gente precisa refletir uma igreja acolhedora, uma igreja solidária, uma igreja sensível às necessidades humanas. Mais uma vez, convido a vocês, façam alguma coisa pelos que estão em situação de rua, nesse frio, entendeu? Nesse tempo em que as pessoas não têm um cobertor, não têm nada, tenham empatia. Vamos fazer isso, ajudar as pessoas, olhar quem está passando necessidade na igreja, quem precisa de uma atenção, aquele jovem, aquela jovem que você repara que tem um semblante meio oprimido, deprimido, vá lá, diga que ama, dá um abraço, se doe, tenha algo em comum com as pessoas na igreja. Terceira e última sessão dessa lição, uma igreja adoradora. O louvor era a marca diária da vida comunitária, louvando a Deus, ainunta eston theon, mais um particípio, né? Louvando a Deus. A adoração não se limitava ao culto, mas permeava toda a vida da igreja. Não é o ensino de hoje, assim, uma boa parte, né? A cultura religiosa também parece que está se esvaziando. Muitas letras não tem letras, muitas músicas não tem música. Só tem o toque, só tem a melodia, mas e o conteúdo? Então a gente tem que ser levado à adoração, ao louvor. Não é falando de quem estava lá, vai sair, vai ficar aqui, você que não ajudou, você que não fez o quê, essa mulher que não sei o que lá, esse homem que não sei o que. Não, adoração ao Deus Todo-Poderoso. Pegue os salmos, vamos pegar os salmos, a maioria deles, tudo adoração a Deus e outros imprecatórios dentro dos seus gêneros, mas eram adoração. Essa postura essa postura reverente e jubilosa contribuía para o favor diante do povo e para o crescimento da igreja, pois o Senhor acrescentava, procéteto, os que iam sendo salvos. Mas aqui havia gratidão, exaltação e alegria espiritual. Olha o que havia na igreja quando ela louvava. Havia gratidão, havia exaltação e havia alegria espiritual. Alegria na igreja, não é a alegria da carne. Ah, Davi dançou. Ah, fulano dançou. Ah, Miriam dançou. Sim, são contextos totalmente diferentes desse aqui, aonde eles adoravam pelo Espírito Santo. O Espírito Santo os impulsionava com gratidão, com exaltação e alegria espiritual. E aí levava-os à adoração. E com isso, o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque a adoração faz com que Deus haja também por causa da gratidão. Deus não quer estar perto de um povo ingrato que só reclame, que só murmure, não. Deus quer estar do lado de um povo que adore, que exalte o nome do Senhor, que bendiga o seu nome. Conclusão: a igreja de Jerusalém não foi perfeita, eu falei isso agora há pouco, mas foi modelo, ripodeima, de fé viva, doutrina firme, comunhão sincera e adoração genuína. Se você pregar um pouco mais forte hoje, se você pegar um pouco mais duro hoje, ninguém quer. As pessoas só querem oba-oba.
Seu testemunho nos desafia a reavaliar nossas práticas e fundamentos. Vamos parar um pouquinho? Vamos ler a Bíblia? O que eles viveram? Qual foi o contexto de vida deles? Eles tinham tudo tranquilo? Viviam bem? Se escondiam? Quem perseguia? Vamos olhar para eles lá. Gente, eu às vezes prego na roça, aí o pastor fala, essa irmã tá vindo aqui ó, de 5 quilômetros, aquele monte. E aí eu já fui com o pastor levar pessoas em casa, depois do culto, aquela roça imensa, aquilo tudo escuro, pastor Elisandro, essa aqui, tudo no escuro. E estão lá adorando a Deus, servindo a Deus, vão para a igreja, as igrejas lotadas, na roça. Tu pensa assim, não vai vir ninguém, quando tu vê, tá lotado. Gente, vamos parar e analisar e ver a realidade. Que a igreja de hoje redescubra a beleza da vida comunitária segundo o Espírito, firmada na palavra, comprometida com os símbolos da fé e aberta ao mover de Deus. Somos pentecostais e o Espírito Santo continua agindo em nós. Deus abençoe. Até a próxima. Haris Cairene, um abraço.